Vamos rir um pouquinho. O Bolsonaro ficou ao longo de 3 anos e meio de governo dizendo que ele ia caçar a concessão da Rede Globo de televisão. Para quem não sabe, concessão de televisões abertas são públicas, ou seja, o governo e o Congresso Nacional quem emitem essas concessões. E o Bolsonaro prometeu várias vezes, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram várias. Até uma entrevista dele em que ele diz, a gente vai criar dificuldade para a Globo se ela quiser renovar a concessão. A concessão da Globo se encerra em outubro desse ano, logo depois do primeiro turno das eleições. Aí agora vem a realidade. Qual é a realidade? Governo Bolsonaro dobra gastos em publicidade na Globo em ano eleitoral. Então, pro gado bolsonarista que aplaude, o Bolsonaro vai lá com uma placa dizendo Globo lixo, eu vou acabar com a Globo, tudo mais. Mas na realidade ele dobra o dinheiro que paga para a emissora. Só de janeiro a junho desse ano foram mais de 11 milhões de reais que o governo Bolsonaro, e aí diretamente a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, ou seja, Palácio do Planalto, pagou para a Rede Globo. No total foram quase 40 milhões de reais em todas as redes de TV. Para a Globo, 11 milhões. É o primeiro ano, agora 2022, em que os gastos na Globo ultrapassam os gastos em outros canais de televisão. O governo Bolsonaro estava pagando muito mais para Band, SBT e Record, que são canais extremamente bolsonaristas. Agora não, agora voltou a pagar muito mais para a Globo do que para as outras. Então o discurso do Bolsonaro, o discurso ficou só no discurso mesmo. Na hora do vamos ver, é dinheiro para a Globo. Só que tem mais nisso aí tudo. Isso são só gastos da Secretaria de Comunicação, não conta gastos com ministérios. E também o perfil da propaganda mudou. Antes, o governo Bolsonaro tinha mais inserções de propaganda de utilidade pública. Vou te dar um exemplo de utilidade pública. Se beber, não dirija. Esse tipo de coisa, que é exatamente para conscientizar as pessoas sobre alguma coisa. Agora não, em 2022 quase todas as inserções do governo Bolsonaro são institucionais, ou seja, é propaganda do governo, mostrando, estamos diminuindo o desemprego, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e gastando muita grana nisso. E o Bolsonaro, eu falo sempre aqui, já ganhou o apoio amplo e maciço de toda a grande mídia. Eu vou te mostrar isso tudo aqui, os dados, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, é um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Sem mais delongas, não vou ficar enrolando muito, não, inscreve aí. Agora vamos falar da Globo, da publicidade e tudo mais. Olha, antes, exceto em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro sempre fazia propagandas de utilidade pública e poucas institucionais. Em 2019 foi diferente, porque o governo Bolsonaro gastou mais de 100 milhões para promover a reforma da Previdência. Para roubar a nossa aposentadoria, gastaram o nosso dinheiro. Esse é o Bolsonaro. Então, naquele ano, era muita inserção e eles faziam inserções também chamada merchandising. Merchandising é o seguinte, tá lá no programa, vou dar um exemplo, programa do Ratinho, em vez do comercial ser no horário comercial, não, vai lá o Ratinho, vai lá numa bancada, ele fala, olha, a reforma da Previdência é muito boa, a reforma da Previdência vai garantir mais investimentos no Brasil, vai gerar mais empregos e tudo mais. Isso é merchandising. Merchandising é quando o próprio apresentador faz o comercial. É mais caro o merchandising porque tem que pagar o próprio apresentador, é dentro do programa, então o telespectador está assistindo, não vai mudar de canal porque é horário, porque é comercial, tudo mais. Tem até estatísticas de número de pessoas que mudam de canal em cada programa quando começam os comerciais ou quando é merchandising. O número de pessoas que mudam de canal é bem menor, por isso é bem mais caro. Então o governo Bolsonaro até saiu na época, pagou não sei quanto para o Siqueira Júnior, não sei quanto para o Ratinho, não sei quanto, tudo apresentador bolsominion. E aí pagava milhões para esse pessoal aí para que eles promovessem uma campanha para roubar a nossa aposentadoria, que foi o que fez a reforma da Previdência. Pois bem, aí em 2020 e 2021 eram mais comerciais de utilidade pública. Se beber não dirija, enfim, coisa exaltando o orgulho de ser brasileiro, tal, ok. Aí, em 2022 não. Em 2022 é só comercial do governo falando bem do próprio governo, porque é ano eleitoral e o Bolsonaro tem que garantir a reeleição. E aí, em 2020, 2021 e em 2019, o governo Bolsonaro gastava mais no SBT e na Record, e um pouquinho menos na Band. E até saiu um escândalo, porque o secretário de comunicação, que é quem tem essa verba, uma verba de mais de 200 milhões de reais por ano, para publicidade, era o Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten, ele é dono de uma empresa chamada FW Comunicação. FW é o nome dele, Fábio Weingarten, são as iniciais do nome dele. Ok, quando ele se tornou secretário de comunicação, ele passou a empresa
para a mãe dele. Então, se eu não me engano, faz um ano mais ou menos que esse escândalo surgiu, ele ficou com 5%, a mãe dele ficou com 95% dessa empresa. Ok. Só que essa empresa presta serviços para a Band e para a Record. Ou seja, ele aumentava a publicidade nos canais que contratavam a empresa dele. Aí ele, para se defender, falava, não, mas a empresa não é minha, a empresa é da minha mãe. Mas o nome da empresa são as suas iniciais, não a da sua mãe. A empresa era sua até você entrar no governo. Isso ainda tem 5% dela, mas não é sua. A empresa dele é uma empresa que faz estudos de marketing. Então, quando vazou o escândalo, ele quase caiu do cargo. Aí ele deu uma entrevista dizendo que ele não ia desistir, porque ele era funcionário do Bolsonaro, e o Bolsonaro aguentou uma facada, aguentou 3 cirurgias e tava lá tomando porrada todo dia. Então quem é ele para desistir de tudo e largar? Ou seja, o que ele estava querendo dizer, em outras palavras, era o seguinte, mesmo com um escândalo e um conflito de interesses gigantesco, eu não vou fazer o que qualquer pessoa séria, como fazia em qualquer outro governo anterior, e quando eu digo qualquer, inclusive, o governo FHC, governo Temer, governos do PT, o que era o seguinte, saiu uma denúncia, eu me afasto do cargo, pelo menos até que me inocentem. Ou eu já me demito, quando for inocentado volto. Não, ele ficou. O Weingarten só foi demitido do cargo porque a popularidade do Bolsonaro começou a cair e aí teve um momento em que cabeças rolaram e a dele foi uma das primeiras, só por isso. Senão estava lá até hoje. Inclusive agora que o Bolsonaro está em crise total na campanha, chamaram o Weingarten para ajudar na campanha. O Weingarten que é um cara extremamente desagregador, quem diz isso não sou eu. Gente do bolsonarismo diz, ele briga com todo mundo, tudo mais, então tá uma briga danada na campanha, eles chamam um cara que briga com todo mundo para entrar e ajudar, que é o salvador da pátria, o Weingarten. Não deu muito certo porque continua a crise na campanha do Bolsonaro, mas a ver nos próximos meses. Tá, enquanto isso tudo acontece, vamos aos gastos de 2022. Comparado com 2021 e com os outros anos, comparado com 2021, olha só de janeiro a junho, ok? Não o resto do ano, que ainda não sabemos como será. Mas, só de janeiro a junho, o governo Bolsonaro dobrou comparado com 2021 e mais do que triplicou comparado com 2020. Quer dizer, estão pagando muita grana para a Rede Globo. Só que isso não leva em conta, eu repito, propaganda de ministérios e de estatais. Porque você liga lá na Globo, você vê Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, várias estatais cujos presidentes e administradores são indicados pelo Bolsonaro e que gastam milhões e milhões e milhões em comerciais na Globo. Então, mesmo quando o Bolsonaro diz, olha, eu cortei a mamata da Globo, então você corta 5 milhões daqui, mas por ali você dá 50. Então, e o gado aplaude, o gado fala, Bolsonaro, o mito, ele é corajoso, ele enfrenta os poderosos, tá aí. Ele dando mais dinheiro para a Globo. Só que o que faz com que a grande mídia apoie o Bolsonaro não é isso. Eu vou te falar uma coisa, os gastos do governo em publicidade nos canais de televisão, principalmente na Globo, são uma porcentagem bem baixa do faturamento dessas empresas. O que faz com que essas empresas ganhem muito dinheiro, e eu lembro porque eu fiz um vídeo aqui em 2019, quando saiu o balancete da Globo. A Globo parou de divulgar o balancete depois daquele ano. O que as empresas ganham muito dinheiro é com investimentos no mercado de ações. Inclusive em 2019, eu lembro, eu fiz um vídeo aqui porque o balancete mostrou o seguinte, que o operacional da Globo dava prejuízo. O operacional o quê? BBB, novelas, programas de TV, tudo mais, Globoplay, aquilo dava prejuízo. Porém, a Globo ganha bilhões investindo no mercado de ações, investindo no mercado financeiro. E com a reforma da Previdência, com o que o Bolsonaro está fazendo na Petrobras agora, quem está investindo no mercado financeiro está lucrando como jamais antes. É por isso que você vê aí o lucro dos bancos. O Itaú teve lucro recorde em 2019. Aí em 2020 aumentou o seu lucro. Aí em 2021 aumentou o lucro. Agora em 2022 aumentou o lucro em 45%. Quer dizer, é recorde por 4 anos consecutivos. Estão lucrando como nunca antes. Por quê? Porque eles fazem as operações que vão dar lucro. Eu vou te dar um exemplo. Quando a Petrobras começa a cobrar o triplo do preço na gasolina, no gás de cozinha e no diesel, o que acontece? Petrobras começa a lucrar mais. Só que é uma empresa que lucra para reinvestir, aumentar sua capacidade de produção, fazer mais refinarias, aumentar o salário dos petroleiros? Não, obviamente não. A Petrobras no ano passado pegou do povo brasileiro 104 bilhões de reais e deu para acionistas 101 bilhões de reais. Quer dizer, 97, 98% de todo o lucro
foi direto para os acionistas da empresa. Nenhuma empresa no mundo faz isso. Qualquer empresa que fizesse isso no mundo, a empresa demitiu o presidente e falou, o que é isso? Essa empresa não se sustenta. Você pega o lucro e dá tudo para os acionistas e não reinveste, não faz nada. Pois bem, a Petrobras começou a fazer isso. Então, quem tem ações da Petrobras e tem bilhões em ações da Petrobras, começou a lucrar muito, porque todo o lucro da empresa, que aumentou vertiginosamente, todo esse lucro vai para os acionistas. Quem são esses acionistas? Donos de bancos, de fundos de investimentos, que são parceiros também de donos de canais de televisão. E aí vem uma outra parte. Os commodities estão sofrendo um boom desde a pandemia. Eu vejo muito analista no Globo News até hoje dizer que o governo Lula teve uma melhora na economia porque aproveitou o boom dos commodities. O que eles não falam, e é desinformação proposital, é que o mundo vive hoje o maior boom dos commodities da história. E cadê a economia fluindo bem como era no governo Lula? Nada. O que acontece é que está tudo mais caro. No governo Lula tinha o boom dos commodities, o preço aumentou. Commodities são café, soja, arroz, feijão, trigo, laranja. O preço subiu muito durante o governo Lula, muito. Só que não subia para a gente no mercado. Subia para o produtor que exportava, começava a ganhar muito mais dinheiro. E aí gerava emprego, aí o governo pegava os impostos disso e investia em programas sociais, enfim, fazia a roda da economia girar. Hoje não. O produtor está ganhando muito mais dinheiro exportando, exporta quase tudo, e para o mercado interno vende a preço de exportação. Aliás, mais caro que exportação. E eu já mostrei aqui em alguns vídeos, eu lembro no ano passado eu mostrava vídeo, tinha um suco de laranja na Polônia que dizia assim, feito com 2,5 kg de laranjas brasileiras. Eles escreviam na embalagem, 2,5 kg de laranjas brasileiras estão aqui dentro desse 1 litro de suco, aqui, essa caixinha de suco. Ok, esse suco convertendo para o real custava mais ou menos R$5, 1 litro de suco, natural. Ok, aí eu fui pesquisar, em nenhum mercado do Brasil você achava 2,5 kg de laranja por R$5. Você não achava. Se você comprasse a laranja, você pagava mais caro. Por quê? Porque a gente está pagando mais do que o preço de exportação. Quer dizer, para o gringo lá, ele tem os 2,5 kg de laranja, já espremeram, já fizeram suco, já levaram lá para a Polônia e lá colocaram na caixinha, deu o lucro de quem transporta do Brasil para lá, o lucro do produtor, o lucro de quem vai transportar, de quem vai colocar na caixinha, da empresa que está vendendo, do mercado, e chegava lá mais barato do que você compra aqui só a laranja. Imagina o suco. É isso que o governo Bolsonaro passou a fazer. Então, o que acontece? Esses ruralistas bilionários e quem investe neles, e muitos canais de mídia investem neles, lembre disso, o agro é tech e o agro é pop. Você vai ver isso exaustivamente na Globo, né? Pois bem, quem investe neles está ganhando muita grana, como jamais ganhou na história. E nós é quem estamos pagando. Porque toda vez que você vai no mercado, agora estão falando do litro do leite. Olha, a gasolina abaixou de 8 para 6, ainda está mais caro que um ano atrás. Mas o leite aumentou de 4 para 9, 4 para 8, tem lugar que está R$7, tem lugar que está 8, lugar que está 9, quer dizer, o que adianta? Para você ter uma ideia, o salário mínimo no Brasil é de R$ 5,50 por hora, é o salário mínimo do Brasil. Por hora, R$ 5,50. Você trabalha uma hora, você não compra 1 litro de leite. 1 litro de leite, um salário mínimo do Brasil. Esse é o Brasil. E a grande mídia faz o quê? Matérias longas nos seus jornais de maior audiência para dizer o seguinte, olha, tá tudo caro por causa da guerra na Ucrânia, viu? A culpa é do Putin, a culpa é do Vladimir Putin, não é do Bolsonaro, viu? Tá caro porque tá tendo guerra lá na Ucrânia. Como no governo Lula não teve guerra nenhuma, não, né? Não invadiram o Iraque, o maior produtor de petróleo no mundo. O preço do petróleo chegou a $170 o barril no governo Lula. Hoje está 120. Não, tá caro porque por conta da guerra na Ucrânia, o petróleo está mais caro, os commodities estão caros. No governo Lula é engraçado, o petróleo a 170 e a gasolina a R$2. E os commodities tendo boom e tudo barato aqui. Agora não. Agora os commodities têm boom, é o problema, não é mais solução. Engraçado. O petróleo está a 120, é problema, por isso que você está pagando tanto na gasolina. E agora vai custar 200 bilhões para ressarcir os estados a diminuição no ICMS, que é para ver se abaixa um pouquinho a rejeição ao Bolsonaro. E a grande mídia cobrindo tudo isso, e assim, os mesmos que falavam tem que ter teto de gastos, tem que ter responsabilidade fiscal, agora falam, não, mas olha, tá tudo mais barato. Olha, o CAGED divulgou dados que o desemprego pela primeira vez na história está abaixo pela primeira vez na história não, pela primeira vez desde o governo Dilma está abaixo dos 2 dígitos, apenas 9% de desemprego. Aí eles não falam e nem dão na chamada, que é o que todo mundo vê, que o CAGED mudou a maneira de contar os dados. E aí, desde que mudou, o desemprego começou a cair. Só que o problema é o seguinte, a população, quem está desempregado, vê esse número e fala, peraí,
Tá todo mundo com emprego menos eu? Menos os meus conhecidos aqui? Que é isso? Não cola. Vai mentindo, mentindo, para uma pessoa ou outra cola, para a maioria não cola. Então, tá aí Bolsonaro investindo na Globo e o gado pagando R$ 9 na gasolina e aplaudindo o discurso do Bolsonaro enquanto ele paga um dinheirão pra Globo. Tá aí. Peço aí que você se inscreva aqui no Plantão Brasil e vamos seguindo pra cima deles. Falou!